Olá pessoal, tudo bem? Bom, eu resolvi gravar um vídeo sobre os mitos relacionados ao melasma. Eu vejo que esse tema é campeão de dúvidas aqui no Instagram, inclusive na clínica, e por isso eu resolvi gravar esse vídeo para responder dúvidas de algumas pessoas, mas que porventura possam ser dúvidas generalizadas. A primeira dúvida que eu selecionei de um seguidor é com relação ao seguinte: se eu tomar sol no corpo, eu posso ter o meu melasma piorado? Vamos lá. Existem alguns trabalhos tentando comprovar a hipótese de que quando a gente toma sol no corpo, você possa estimular a produção de alguma substância que pigmente o seu melasma, mas não existe comprovação científica sobre isso. Existe um estudo tentando mostrar que a radiação que estimula a retina, ou seja, a radiação que entra pelos olhos, possa provocar escurecimento da pele, mas também não existe comprovação científica sobre esse tema. Mas, em contrapartida, quando a gente expõe o nosso corpo ao sol, talvez você consiga defender o seu rosto da radiação de luz visível, radiação ultravioleta, ou seja, você consiga proteger o seu rosto dos raios solares. Mas a gente precisa lembrar da radiação infravermelha, que é o calor. Talvez a gente não consiga, e muitas vezes a gente não consegue, proteger o rosto quando a gente está expondo o corpo ao sol. E essa radiação infravermelha é responsável por pigmentação. Então, eu sempre contraindico bronzeamento do corpo quando o paciente tem melasma, porque essa radiação infravermelha pode prejudicar o tratamento. Inclusive, em pacientes que trabalham próximos a calor, como cabeleireiras que usam secador de cabelo ou cozinheiras que lidam, com o calor o dia inteiro, elas podem ter um tratamento um pouco dificultado, uma resposta mais difícil, justamente por essa exposição à radiação infravermelha frequente, tá certo? A segunda dúvida de uma seguidora seria com relação ao uso de anticoncepcionais injetáveis. Se isso poderia piorar o melasma. Vamos lá, a gente sabe que o melasma possui algumas causas, muitas delas não definidas, mas a gente sabe que o melasma é relacionado à genética, a gente tem alguma comprovação disso. O melasma é relacionado à exposição solar. E o terceiro fator muito bem estabelecido seria com relação aos hormônios. A gente não sabe muito bem como isso é desencadeado, como é essa fisiopatologia perfeita, mas a gente sabe que os hormônios, eles podem estimular o surgimento ou a piora dos melasmas. E o hormônio pode ser o hormônio normal, produzido pelo ovário feminino, pode ser o hormônio da gravidez, a gestação é um período em que há aumento dos níveis hormonais, pode ser desencadeado pela terapia de reposição hormonal, ou pelos anticoncepcionais, tanto injetáveis quanto os anticoncepcionais orais, tá certo? E a última dúvida da paciente seria com relação sobre o uso de protetores solares que eles prometem longa duração. Ela me perguntou se usar o protetor solar uma única vez durante o dia, por exemplo, durante 12 horas, ela estaria protegida. Não. A gente sabe que alguns fabricantes prometem longa duração, de 12 horas, tem fabricantes que até mais, mas eu realmente não confio e não recomendo aos meus pacientes. A gente sabe que a proteção solar depende da estabilidade química, o que eu realmente não confio que esses protetores tenham tanto tempo de estabilidade química, mas um segundo fator, que ao meu ver é o principal, a gente depende que ele esteja sobre a pele durante todo esse período. E a gente sabe que em 12 horas a gente sua, a gente produz oleosidade. Então, a camada desse protetor solar vai se tornando completamente desfeita, muitas regiões sem a quantidade ideal de protetor solar. E ao longo de 12 horas, a chance de você ter removido, ou o suor ter removido, grande parte desse protetor é enorme. Então eu não recomendo, independente do protetor solar, eu recomendo que a reaplicação seja feita a cada 2 ou 3 horas no máximo, tá? Esses protetores de longa duração, eles são benéficos, mas eles não te eximem da responsabilidade de reaplicar o protetor a cada 2 ou 3 horas. Tudo bem? Um abraço.